Viemos fazer uma visita, que já não fazemos visitas há muito tempo, por razões óbvias, infelizmente ainda andamos mascarados por causa do coronavírus que ainda continua aqui no nosso país e por este mundo fora, mas nós não desistimos de fazer visitas. E um dia que estivemos na RIF+, eu e o Carlos a fazer umas compras, ao Luís Rodrigues encontramos o Ricardo e travámos uma conversa pequenina. Mas ficámos com muita vontade, eu e o Carlos, de vir falar com o Ricardo aqui na casa dele e conhecer finalmente o aquário dele. Por isso, olá Ricardo, uma conversa muito descomprometida hoje. Muito bem. Ricardo, estás bem? Está tudo bem, obrigado. Boa tarde a todos aí por acá. Aí do outro lado, em casa, a comerem uma pizza, uma Coca-Cola, principalmente a ver isto ao sábado, relaxados. Então, muito bem. Epá, Ricardo, tu sabes que eu tenho um aquário pequeno em casa, que eu considero pequeno, e toda a gente que tem um aquário mais pequeno considera mais pequeno, e toda a gente que quer ter um aquário grande às vezes pensa que está um aquário mais pequeno. Eu fiquei muito interessado em falar contigo, eu e o Carlinhos, porque tem sido uma experiência para mim que eu tinha tido um nano de 15 litros, uma coisa, um copo d'água, por assim dizer, aí há 11 anos atrás, comprei um nano. E pus um aquário maior em minha casa e passei dos 15 litros para um aquário de 400 litros. E aquela, a título de brincadeira que é verdade, infelizmente, mas pronto, a minha casa começou a pouco e pouco a ficar com alguns problemas de umidade. E eu e a minha mulher havia ali uns temas e umas conversas quentes que eu dizia que não era do aquário e que ela achava que era. E que até hoje eu ainda defendo que não era do aquário, mas pus um aquário de 100 e tal litros e resolveu-se um bocado mais o problema. E os nanos, que para nós, temos visitado, já fizemos umas visitas de alguns nanos, para nós são aquários muito aporreiros para mim e para o Carlos, para já por ser mais prático ter em casa, pelo também tem as dimensões, e tudo é um bocadinho reduzido. Muitos hobbyistas começam um hobby e fazem a asneira às vezes de escalar muito rápido. E quando se escala muito rápido, os custos são diferentes e se calhar a vontade de ter as coisas começa a ser um bocadinho, bom, isto é tudo muito bonito, mas o que me sai acaba por fazer algumas coisas. É um fator para desistências e para o pessoal continuar. E pronto, posto isto, o Ricardo tem aqui um aquário que ele vai nos dizer as dimensões, vamos falar as coisas um bocadinho divididas. Por isso, acho que o primeiro tema, obviamente, tem que ser o corpo do aquário e a dimensão do aquário que aqui tens. E diz lá o que é que tens a contar sobre. O que eu tenho aqui, boa tarde a todos novamente, o que eu tenho aqui é um ADA 60P, que é muito utilizado no aquascaping e que eu também utilizei noutras alturas para aquascaping, mas houve uma altura em que decidi fazer a adaptação para a água salgada. Ele é um 60-30-36, dizem que leva 60 litros, mas que não os tem. Ele deve ter à volta de 55 com rochas e espumadores e tudo o que lá está dentro, porque ele não tem sampo. Isso é um tema fixe. A rocha é Caribe Sea, Live Rock. O substrato também é da Caribe Sea, aquele Arag Live. Sim. Arag Live. Sim, já vem preparado para... Já tem culturas bacterianas e tudo, e já ajuda a preparar o ciclo e tudo isso. Já.
Ele passou por várias transformações, este layout nem sempre foi o mesmo, este já é o terceiro layout que eu faço nele, porque não gostava da disposição das rochas e umas vezes tombavam, caíam e eu optei por E tinhas colá-las tanto todas. trabalho eventualmente a tentar Sim, não, porque colocar... eu queria cortar ou queria colar Exato, qualquer isso. coisa e ela em certas posições, ou não tanto os peixes, porque tem peixes pequeninos, não tem Força para atirá-las, Yeah. mas nós a tocarmos às vezes para limparmos um vidro ou Era o um suficiente para recanto, mandar abaixo. e caíam, Yeah. caíam umas pedras e batiam nos vidros e para Sim. não parti-lo. Dedicaste até um bocadinho de trabalho, mas pelo menos Sim. meteste ali da forma que agora queres Ele condicionar. este aquário iniciou em 2015, foi sofrendo algumas alterações. Nunca o desligaste, Ricardo? Ou seja, começou em 2015 e foste fazendo as alterações com ele a andar? Ou desligaste, fizeste reset, por assim dizer? Sempre a nunca andar? reset. Eu alterei a rocha. Esta rocha que aqui está teve um ano parada, dentro de um balde, Ok. para secar. Entretanto, o outro layout eu não gostei dele e tinha muitos problemas por causa da colonização de bactérias e porque era uma rocha não tão boa qualidade. Pois, pouco porosa eventualmente, Sim, oxigênio pouco não. porosa, sim. E então fui rebuscá-las novamente, inseri-as dentro do aquário e é este layout que tenho agora atualmente. Mas sem nenhum tratamento, não as lavei, não nada. Coloquei-as conforme estavam ao fim daquele interregno e cá está ele, sim. E cá está ele. Olha, Ricardo, deixa-me então perguntar, porque o pessoal gosta, como tu sabes, é de saber o que é que se faz em casa, o que é que nós fazemos nos nossos aquários, porque isso é que é porreiro para o pessoal, para tentar ter algumas premissas, até para conseguir vingar no hobby, embora ultimamente acho que as coisas estão muito desmistificadas, mas começando assim por algumas partes, uma coisa base, porque é um elemento diferenciador em relação a muitos outros aquariofilistas, o Mac Barreling, ou seja, teres escumador ou não, tu não tens mesmo escumador. Tenho um Tunze. Ou seja, tens o escumador, não tens a SAMP. Não tenho SAMP, ou seja, a SAMP, a parte de baixo, que o Carlos não tens escumador aqui. Não tens a SAMP. Era isso que o Ricardo estava a falar ao bocado. Não tens a SAMP, muita gente é para sem sangue, não sei o quê, e funciona perfeitamente normal. Sim. Eu também, para te dizer, e para o pessoal saber, eu era para também ter adquirido aquele Red Sea que não tem SAMP em baixo. O All-in-One que era um tamanho meu, que tinha muito... Falei com o Carlos sobre isso e tudo, eu estava muito inclinado, como ele sabe, mas acabei por optar por este, para já porque tinha material em casa e tipo, agora não vou desfazer do material e vender isto a um preço ou não sei o quê, e como tinha aquele material com o escumador daquele tamanho, percebes, e tudo isso, embora tenha feito ali algumas más decisões, mas optei por um aquário com aquela SAMP. Tu utilizas a SAMP para quê, Ricardo? Isto é porreiro para o pessoal saber e para nós. A SAMP que tu tens aqui é para fazer reservatório de osmose, não? É só osmose, sim. Posso abrir aqui para eu ver que o Carlos depois vai tirar umas posição. Excelentes imagens para vocês verem melhor. O Ricardo, pessoal, aqui em baixo tem o reservatório de osmose e utiliza, indo por parte, e eu venho aqui à parte da SAMP, que não é SAMP, mas é o teu armário, exatamente, o reservatório. Que é pequenino, portanto isto fica um bocadinho desarrumado, porque mesmo que eu queira pôr uma calha técnica e tudo, não há margem para mexer. Exatamente. Portanto está arrumado. Com as coisas que precisas. Com as coisas que precisas. A nível de filtração, tu utilizas, então, este escumador aqui, da Tunze. Que já não é o original, eu tinha a versão sem ser o DC. Mas ao fim de um ano e meio ele decidiu, estava farto de trabalhar e simplesmente desligou-se. E tu gostas do trabalho do gajo e isso? Gosto. Estás satisfeito? Tanto que a minha filtração é só isto. Tu também utilizas, ou seja, como filtração, tens o escumador, biomídias e essas coisas, aqui nada. Nada. Isto é um sistema KISS. Só o Ariel. Só Ariel. Perfeito. Diz-me uma coisa, para o pessoal também saber, quanto o Ricardo tem aqui um aquário com SPS, com LPS, poucos corais, tens o Antos e tudo isso, isto para dizer o quê? Que tem uma iluminação da AI, é uma Prime HD, que é a Prime, que o Ricardo diz que se fosse uma mais forte, que isto era melhor, mas isto é como aquelas pessoas que todos nós somos, quanto mais, melhor. Mas que está a funcionar fixe, não é? Mesmo assim gosta da regulação? Gosto, sim. Porque o único problema dela é as partes laterais. Perde-se muita... Ou seja, ou terias uma maior, com mais cobertura, ou duas. Sim, exatamente. Diz-me uma coisa, Ricardo, para não fugir muito a esta questão da iluminação, fotoperíodo que tu usas aqui para o teu aquário. Tiveste experiências de algum tipo de fotoperíodo que não gostaste? Te fixaste em algum porque achas que sim? O que é que tu utilizas aqui? Eu uso o meu fotoperíodo da 1 da tarde
à meia-noite com uma rampa de 2 horas. Ou Ok. seja, durante 2 horas Sim. ele vai Vai aumentar aumentando a intensidade até atingir a intensidade. e depois ter. E depois- O meu, por acaso, é parecido. Eu estou Sim. do meio-dia à meia-noite, neste caso. E pronto, e esse fotoperíodo, na tua opinião, está aqui a bombar e está. Tá, sim. Em termos de coralada, para o pessoal, fotoperíodo estamos falados, filtração muito, muito simples, como vocês sabem. Não tem grande. Não tem grande ciência. filtração, não tem grande ciência. Não tem O que é biobolas, muito- não tem- tem biobolas, não tem Carvão. vizinhos, não sei o que, Não carvão, tem nada. 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 O que eu conheço um aquário muito parecido com este tipo de filtração. Muito parecido com a filtração, que às vezes até o gajo abre, é isto, não é nada, é isto. E Eu está acho que eu funcionando. sou da opinião que quanto mais se mete, pior. E eu na É pá, altura que Ricardo, iniciei, sim. eu na altura que iniciei, o pessoal usa carvão. Eu vou Olha, meter carvão também. sim. Porque clarifica a água, dá um polimento à água, Olha. tira contaminantes, tira tudo. E É pá, pois, mas tu não notas diferenças Não. substanciais de uma coisa a longo termo, usá-la todos os meses eu começa já a não ser um noto o fator meu porque eu limitativo. não tenho uma SAM, portanto Sim, sim, logo a água não passa diretamente por ali. E Ou tinhas de seja, estar aqui a pôr montes de coisas Exatamente. e carvão de um lado e estavas a já utilizar. tenho uma panóplia de coisas. Sim, porque não tens montadas, hipótese também, exatamente. claro. Eu também, a questão de ter muitas coisas, eu Carlos, temos a filosofia, enquanto ele estiver a funcionar de uma forma porreira, linear, ou seja, fácil para nós, tranquilo. Se nós tivermos um problema, temos que atuar, mas sempre da forma um bocadinho mais biológica possível, se houver. E aqui tu tens obrigado a fazer um bocadinho Tem que se isso. ter atenção bocadinho a ele, isso. porque como ele é muito pequenino e a litragem é muito pouca, isto tem tendência a diverge muito os parâmetros. Sim, Parâmetros claro, sim, divergem. oscila muito rápido, Sim. claro. Olha, Ricardo, um tema também importante, a seguir a iluminação, já falámos de iluminação, primeiro da filtração, vamos falar de circulação. Circulação, tens uma bomba da Tunze, Tenho uma direcional, Nanostream 6015, se não e me só falha. tens, não, tens Não, e duas. tenho a Geval Ok. OW10. Ok. Porque como o meu layout é central e como tenho o escumador aqui, Colocaste mais no centro, que é para ela fazer um arrastamento Exatamente, mais no exatamente. bloco central ou do seja, eu aquário. tento Ok. que a Nanostream corre para este lado E e, esta a vai Geval Faça corre assim, por baixo, tipo umas um- vezes corre pela lateral. Sim. Eu a Geval não a tenho sempre, não é estática, Ela é controlável com botãozinho e tudo? É, ou tem tá- aqui dentro, ok. Ela é E controlável. aquela estática, não, Sim. também não é. Ou isto aqui é, Isto aqui é o do dissipador. é do Ok. escumador. Porque Esta é sendo ela estática, é só direcional, já mas não percebi. controla a potência. E tu assim com a movimentação aleatória, mais Eu, aleatória sim. destas, vais compensando ela outra a ser Eu estática. a Geval eu tenho num modo pulse. Exato. E assim E com outra vai ser Uma outra semana vez. tenho de uma posição mais para a frente, Ok. na semana a seguir Vais rodo-a e meto-a para trás para não ser sempre o mesmo. ciclo o de, mesmo de- ciclo sim, de sempre a girar circulação, naquela sempre da mesma forma. Yeah. Até porque isso depois os corais começam a não gostar. Estar sempre a levar Sim, sempre sim, a mesma circulação da para o mesmo mesma lado. maneira. E como eu tenho as eufilis muito no topo, Ok. Pois, E elas- claro, sim. Elas tiverem sempre a mesma coisa, acaba isto por também é uma parecer. forma delas não estarem sempre a correr para o lado da nanostream, ou seja, não é da Sim. esquerda para a direita. E como- crescerem alguns SBS assim. Pois, Ficam todos assim, tipo um leque. eu tenho aqui por acaso, está ali uma acrópora ali escondida. Está assim. Está ali Está assim. escondida. Tu deixa estar. Se eu ficar só para um lado. Ela está ali escondida, eu espero que ela cresça, mas ainda não consegui que ela cresça. Olha, tu estavas a dizer há bocado, eu estava aqui a falar com o Ricardo, eu, o Carlos, e o Ricardo disse que gosta muito de montiporas. Gosto. Gostas de montiporas. Eu também sou grande adepto de montiporas. Antigamente cá em Portugal, montiporas era um coral, havia muito poucas cores, Sim. muito pouca, era verdes, vermelhas, e agora como o mercado abriu de muita forma, como tu sabes, independentemente desta pandemia, eu viro muitas vezes para o Carlos e vejo que há muita montipora Sim. diferente. Tu tens predileção por alguma que aqui tens, que eu sei que tens, ou não? Gostas de todas? Eu gosto. Gostas de Sim, todas, não está a gosto focar, de- mas esta que tu gostas mais. Por acaso gosto dessa bastante. Gosto bastante dessa. Essa é uma Dreams. Uma multipora Dreams. Esta é uma Jedi Mind Trick. Apesar de não ter a cor dela, porque supostamente o corpo dela deveria ser verde. Ok. Mas ela, como me chegou, ela deve ter no transporte E há ter passado por alguma coisa e perdeu a cor verde dela. é Sim. normal. Sim, Mas já a ok. tenho assim já há 4 meses. Mas como os pólipos estão bons, eu Então, presumo que é uma claro, fase ela perdeu de... o cor da adaptação e pronto. Sim. Pá, os Isto é uma montiporas- Rambo, isto é uma Rambo. Sim. E tens aí as verdes, as capricórnios. Isto é uma as Danai vermelhas. Rambo.
Esta dana é fixe, não é? Yeah. Eu gosto também muito das montiporas. E nos nossos aquários, por acaso, estão-se a dar bem. Eu no meu aquário tinha uma montipora vermelha que está mais castanha, que eu chamo-lhe um brown ghost. Aquela que está ali atrás, aquele bocadinho vermelho, estava caído ali, virado de cabeça para baixo, ali no meio. Eu virei Não, mas ali está vermelha, aqui está vermelhinha. Na casa ficou brown ghost, ele disse, ficou brown ghost por causa da intensidade da luz. Mas elas nem sempre foram assim. Pronto, está bem. Mas ela ainda está em fase de adaptação, a intensidade da luz estava muito alta porque eu vejo mal. Como eu estou sempre uma boa desculpa para ter a luz muito forte e tenho poucos nutrientes, então claro que ela ficou brown ghost em vez de vermelha. Mais temas, Ricardo, deixa-me lá ver. Uma coisa porreira para falar ao pessoal, acho que isto é um tema muito fixe, porque eu e o Carlos estamos sempre a testar novos ballings, novos sistemas de filtração. Não digo isso porque nós usamos mais ou menos usamos, por exemplo, os bioblocks que servem para fazer aquilo que tu estás a fazer aqui. Em vez de ter rocha, eventualmente, como não temos espaço, colocamos alguma mídia para segurar algumas bactérias. Mas que, às vezes, Ricardo, passa muito para mim e para o Carlos como comprar mais rocha natural, ou rocha sem ser viva, não interessa, mas rocha, colocar e colonizá-la e a própria biofiltração. Biobolas, isso tudo é que com aqueles suportes e aquelas racks que Sim, ocupa também. Ocupa muito menos espaço. Onde é que queres pôr aqui também agora aqui umas biobolas com uma rack toda? Daqui a bocado o aquário é para se ver corais e peixes, não é para ver biobolas e racks. E mesmo assim tem muita coisa cá dentro. Pronto, e então isto para dizer o quê? Que nós, filtrações, e andamos sempre a estudar e coisas diferentes e métodos, e há pouco tempo tivemos a questão que queríamos colocar um reator de cálcio no nosso macho, mas não colocámos o reator de cálcio, isso fica para outra conversa depois, não colocámos o reator de cálcio porque é uma coisa muito simples de se colocar, mas nós não colocámos e começámos com o Balling, e recomeçámos o método Balling. E vou-te dizer que isto, para mim, como aquariofilista, é quase uma questão como um piloto de escolher um carro a gasóleo ou um carro a gasolina, porque há ali grandes diferenças no conceito e até nos resultados finais, e também às vezes no custo que isso nos fica, mas tu tens aqui uma solução que, como já muita gente falou, que é os ATI Essentials. Sim. Pronto. E tu queres falar um bocadinho sobre isso? Não era o que eu usava inicialmente. Pronto, mas tu estás a safar muito bem pelo que tu dizes, não é? Ele é bastante concentrado. Pronto, ele tem a hipótese de ser diluído. Ou seja, ele aqui está no estado puro. Exatamente. Pronto. Mas eles é um bom ponto que já o Ricardo Weber estava a falar da outra vez. Ele dá para diluir. Ele tem, depois explica lá agora. Não claro, a diluição certa com tanto volume. Uma garrafa dele, um exemplo, a garrafa cheia, dá para diluir em 2 garrafas iguais de osmose e... Mas tu estás a safar muito bem e não mudarias. E a relação de custo... Não por causa do meu KH. Ok. Pois é um obrigava-me a dosar muito mais vezes por dia. Poderia fazê-lo. Okay. Mas também derivado ao espaço que eu tenho, obrigaria-me a ter... Não, sabes, Ricardo, eu digo isto porquê? Porque às vezes, fazer uma solução de 3 partes como eu faço, podendo ter uma compra direta logo de uma solução mais concentrada e que resolva o procedimento todo... Ele já vem no conjunto, ele custa-se aí à volta de 35 euros, mais coisa, menos coisa, depende. Ok, pois, mas porque isso porque para nós, para o canal, às vezes é importante falar sobre estes produtos que o pessoal fala bem. E tem sido falado já inúmeras vezes como um produto muito bom, este da ATI, portanto, o produto não é antigo, por assim dizer, é uma coisa recente. Eu não o conhecia, através do site da ATI, da página da ATI porque no Instagram. Eles pensam que é só lâmpadas e não sei o quê, e eles têm tudo. Produção de fosfato, têm muitas... Tem o CNP, que eu por acaso tenho o Carbon, tenho a parte deste Carbon, apesar de não estar ligada, porque dosa à mão. Líquido também? Sim, eu doso à mão. Okay. Doso à mão. Mas por exemplo, eu para este aquário, quando às vezes tenho picos de fosfatos, eu doso 0,33. Ok, pois é muito para me baixar. Ricardo, e baixa mesmo, é mesmo forte. E tu doseias, tu tens ali, pelo que eu estou a perceber, carbono líquido, sempre que tu quiseres baixar, ligou. Não, ele não está ligado. Tu é que dás, mas dás tudo manualmente. Sim, manualmente. E depois tenho que ir controlando todos os dias. E tu fazes testes e vês, todos os dias fazes testes. Todos os dias às 6 da tarde. Todos os dias às 6 da tarde. Testo os fosfatos e o KH. Principalmente o KH. Os fosfatos, como eu já medi durante 2 semanas e ele mantém-se mais ou menos estável. Dás o desconto. Dou já o desconto. Dou já o desconto. Sim. O fosfato eu também estou a agora o KH, como ele tem muitas quebras, tipo de 1 grau, consome mesmo muito.
O aquário também é pequeno, é o que eu estou a sentir em casa. Eu fui de férias. Faronacho. Ainda não tinha isto, ainda não tinha este sistema. Uhum. E eu fui de férias e tinha o KH 8.2 e quando voltei passado uma semana tinha a 5,5. Sim. Mas na altura usava... E ficou tudo mais ou menos. Perdeste peças? Não. Não. Lá, porque eu na altura nossa usava o Wolfer Reef, mas okay. o Wolfer Reef descompensa-me muito porque dosei muito cálcio em compensação ao eu KH. Eu sei precisamente o que é isso e o Carlos também. Já falámos sobre isso inúmeras vezes. Eu tive muitos problemas com isso e depois optei por estas duas partes, porque acho que é o mais... Essas duas partes estão a funcionar muito bem, pelo que o pessoal diz, e estava a falar um tema muito importante, porque a solução de duas partes nunca é de duas partes, mas às vezes é de duas partes. Ou seja, estas duas partes funcionam bem, mas há muitas soluções que são ditas duas partes, mas depois há uma descompensação grande na tal terceira parte, que é a falta de traces, que é o magnésio a baixar e tu não estás a adicionar sal propriamente dito sem o cálcio. Aquilo funciona bem para quem dosa à mão ou para quem tem uma depois começas a entrar em descompensação. Mas que dosa um mlzinho por dia, é aquela coisa mesmo, exato, aquele nano. E que sabes o que está a perder praticamente e que tem que ser muito bem compensado. Senão entra em perca e depois adeus. Chegas a um ponto em que estás. Não há sal. Quando comecei a inserir corais. Começou a aumentar o consumo, pois, claro. E aí começaste a descompensação a ser maior. E não consegui, porque depois tinha que compensar a parte de KH, tinha que compensar a parte de magnésio. Eu sei, depois para segurar o barco, como se chama dizer, uso magnésio nos valores diferentes daquilo que se calhar muita gente usa. Há um bom ponto, ainda bem que referiste isso. O Ricardo utiliza o magnésio em valores na ordem dos 1500. Porque tu achas que nos LPS eles ficam mais fofinhos, como se costuma dizer. Ficam E sabes que o Carlos diz muito luzidios, não é? Luzidios. Bulbosos. Exatamente. Ou volumosos, como lhe quero chamar. Bulbosos. E eu por acaso... Para mim, LPS são com mais cores. Aquilo tem que estar ali... Viçosas. Viçoso, tem que estar viçoso. E nota-se bastante, principalmente nas acantas-estreias, nota-se. Se as minhas acantas-estreias... Eu já vou chegar aqui, Ricardo, já vou sair daqui hoje se elas começam a não ter tanto tecido, ou seja, cheio, não é? Eu vou logo medir o magnésio, porque sei que está abaixo. E realmente está. É verdade. Não, sabes que eu tenho magnésio baixo, já tinha dito, estava nos 1170, 1200, nos LPS, está muito triste. E se estou muito triste, eu vou aumentar já. Isto é tipo rookie. Já mexer no aquário, mas vou aumentar porque eu sei que... Tenho lá atrás escondido o Wavy Plus da Red Sea. Eu estava a falar, mas estão aqui coisas secretas. Sim, tenho o Wavy Plus. E tem material da bomba doseadora da Reef Factory, para vocês saberem. E tenho Reef Factory, sim, as minhas bombas são Reef Factory. Tenho o Easy Booster Nano. Eu fiquei calado porque agora é que o Ricardo está a desgominar. Ele parece que não, mas eu doso muita coisa. Sim. Isto tem mesmo muita coisa, só que está tudo automatizado. Porque claro que sim. Se nós chegarmos tarde e hoje dosamos uma coisa às 5 da tarde e amanhã dosamos uma coisa à meia-noite, e isso começa a criar instabilidade. Principalmente neste. Eu noto, cada caso é um caso, há pessoas que se calhar não sentem isso. Mas eu noto que cada vez que ponho uma coisa a horas diferentes, hoje ponho uma a uma hora, outra amanhã, depois hoje não estou, hoje vou para a terra da as coisas não ficam tão estáveis. Não fica estável. E na natureza não se colocam coisas às 8 da manhã, nem outro dia às 4. As coisas não crescem, tanto que eu doso 4 ml ao longo do dia. A última dosagem dele é às 3 da manhã. Tem intervalos de uma hora. Tem intervalos de uma hora. Eles nunca dosam nada na mesma altura, que é para não precipitar nada, nem misturar. E nem misturar e nem ficar, porque isto quando começa a dosar a água fica toda branca. Sim. Depois é que fica assim mais cristalino. Transparente ou cristalino. Manutenções, faço o TPA uma vez por semana. 10 litros. 10 litros. Estou atualmente a usar água natural. No início do ciclo usava o Bioactive. Por causa daquelas oscilações muito malucas porque aumentavam muito os fosfatos, ou baixava. E eu assim com o Bioactive mantenho os níveis baixos sempre e... Sim, eu sei que é o da Tropic Marine que tem a próprio polímeros para reduzir fosfatos. Depois, quando ele está estabilizado, não uso mais. Uso o Special Blend, 15 em 15 dias. Pois. E o Night Out. E tens aí a tua... Acho que é Special Blend, sim, para as bactérias. Tenho um que meto esporadicamente, uma vez por mês ou duas, que é o do substrato, que eles dizem que consomem o substrato, tanto que eu não faço... Para limpar, não é? Não se info no fundo, nem nada, não é? Conforme ele está e conforme fica. Assopro as rochas uma vez por semana, ou às vezes de noite. Para limpar? Sim, assopro-as e depois o espumador trata do resto.
Boa. para não ser o acúmulo, porque isso é que faz os fosfatos e nitratos. Sim, Pelo sim, menos sim, no meu sim. caso, que era o que Vai-te acumulando aí, vai depois acumulando, e assim nós assopramos, não há. vai estar sempre a zerar um bocadinho isso. Tá A tirar, certo. a hipótese deles até se diluírem na água, não é? O cálcio normalmente anda à volta dos 489. É algo, mas comigo funciona. Está ali a funcionar, não Comigo interessa funciona. isso aí. Eu ouço relatos de pessoas que têm cálcios a 500 e outros Sim, já sim, deixa sim. de medir, já nem Sim, conseguem sim, medir. sim, que Então, já é imensurável. já- Olha, Ricardo, adeus. Tá. Obrigado, Obrigado. obrigado por terem vindo e obrigado à Frago Rumo. Eu acompanho muito os vossos vídeos e acho que fazem um bom trabalho. Olha, E pá, acho que só desta maneira é que. e gostava de fazer Não mais é que o país pessoas vai como para a tu. frente, mas é o hobby. É óbvio, é óbvio, é Porque- óbvio. E gostávamos de visitar mais aquários e como tu abriste-nos as portas, e já outros hobbyistas também, pá, pessoal, epá, façam um favor de ligarem ou de mandarem uma mensagem, uma coisa assim, para o Carlinhos, que ele é aquele homem das redes sociais, para o Carlinhos, que os espectadores vão visitar o vosso aquário. Não nos digam, ai, não está assim tão bom para visitar os corações. Está bom. Por isso, olha, fiquem connosco. Redes sociais, subscrever, likes, essas coisas todas, porque para a semana há mais vídeos. Por isso, adeus pessoal. Obrigado, Ricardo. Pessoal, há coisas que deviam ser faladas neste aquário e não foram, porque o meu colega está distraído. Está distraído. Ricardo, tens uma mangrove. Tenho. Tens uma mangrove. Que eu estava ali atrás das câmaras a ver e não vou falar daquilo. Por acaso que eu esqueci-me gostava mesmo de falar desse sistema de filtração tão simples. É natural. Há quanto tempo é que adquiriste? Esta Há mangrove, 2 anos. mais 2 ou menos. anos? Sim. E manteve-se sempre assim, neste, Não. ou já cortaste? Não, não, não. entretanto? Ela manteve-se sempre assim, mas ela tem um ritmo de crescimento muito lento. Ok. Ela só quase ao fim de um ano é que começou a dar a primeira folha, porque ela não trazia nada. Eu comprei-a na Amazon, Ok. veio na Amazon embrulhadinho e veio só mesmo o Um calzinho, calzinho. sem raiz, sem nada. E eu meti aí e esperei que fosse dando. Agora é que está a começar a dar a terceira folha. Ok. Mas já tem um ano. Ok. Aquela, isto supostamente eu devia ter uma luz a incidir sobre ela, Sim, natural. sim. Mas isso depois obrigava-me a que. A teres a mais nível- batalha de luz, a teres mais E não só coisa isso, de depois disposição. começava a ter algas. por causa do algar. Sim, claro. Numa, Mas estás- numa SAM funciona muito bem. Uma luz. Pois sim. Mas estás satisfeito a nível de controle de nitratos? Achas que ela Nitratos faz não alguma se coisa? faz. Não notaste alguma diferença? Não zera. Ok. Isso não zera, é para esquecer. Mas ajuda-me a que não tenha tantos. Mesmo a nível de aminoácidos, aqueles elementos que andam a passear pela água, ajuda-me a que ela Ok. não sejam, mesmo que eu dose um bocadinho a mais, ela vai sempre consumindo. Ok. Boa cena. Eu estava ali, estava a olhar para isto e eu disse, não acredito que falaram à volta disto É. e não se ia falar de mangrove. Ela consome porque ela tem as raízes que estão aéreas. As raízes dela estão aéreas, sim. portanto ela consome tudo o que está na Boa, não cultura. tens dentro do areião, não tens Não, nada não. e ela continua aí E ela continua. Porreiro, Agora porreiro. vê se as raizinhas, se virmos ali, elas Yeah. vêm-se a sair, Sim, que estão cheias de Coralina, coralina. cheia de coralina. Cheio de Isso é verdade. coralina. Boa cena, Ricardo. Mas Era pronto. isto mesmo que eu vinha aqui interromper, só para falar, que eu estava a ver que ninguém ia falar sobre isto, e agora mostrando a estes dois maçaricos como é que se faz. Pessoal, subscrevam Instagram, Facebook, YouTube e não se esqueçam, até para a semana, porque esta é a Franco. Franco.